Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Que maravilha, que verdade maravilhosa, meus irmãos. O Senhor disse que Ele seria levantado numa cruz e que a todos Ele atrairia. E como aqueles israelitas ali no deserto, picados por aquelas víboras, envenenados para a morte, assim como eles olharam para aquela serpente de metal e puderam ser poupados, Jesus Cristo também, levantado naquela cruz, atraiu o nosso olhar para Ele. E ali nós pudemos ser sarados, curados da enfermidade do pecado em nossa vida. E por Ele, somente por Ele, termos vida eterna. No fim de tudo, meus irmãos, a honra e a glória, ela é do nosso Senhor. Não por coisa alguma que haja em nós, mas porque Ele morreu para nos salvar. Meus irmãos, nós, neste mês de outubro, estamos pregando uma série de sermões intitulada As Doutrinas da Graça. Na primeira mensagem, nós pregamos sobre a doutrina da depravação total, onde nós vimos que o pecado atingiu todos os homens. Vimos ali que não há um justo nenhum sequer. Ninguém por si só busca a Deus ou pode fazer algo que salve a si mesmo. Na segunda mensagem nós vimos sobre a doutrina da eleição incondicional, mostrando que por causa da incapacidade do homem, Deus, antes da fundação do mundo, por sua livre e soberana vontade, Ele escolheu, não segundo obras ou méritos dos homens, mas segundo o seu querer, pecadores que haveria de salvar. Essa escolha deveria agora ser efetivada no tempo, dentro do tempo. Por isso o Pai enviou o Filho, e o Filho morreu, não como oferta por todos os pecadores, mas como sacrifício designado e eficaz por aqueles que foram eleitos para a salvação. Essa é a doutrina que nós vamos expor hoje. No texto de João 10, a expiação limitada. Mas antes de nós lermos, eu quero só contextualizar esta passagem para que nós possamos compreender melhor a mensagem. O discurso de Jesus Cristo em João 10 surge em meio à crescente tensão entre Jesus e as lideranças judaicas. Registradas essas tensões, na verdade, desde o capítulo 2. Jesus ele veio acumulando inimigos entre os sacerdotes, os fariseus e os judeus influentes, que temiam perder honra, perder poder, e eles começaram a reagir com hostilidade e inveja contra o nosso Senhor. Por isso, em João 10, Jesus ele contrapõe duas formas de pastoreio: a dos falsos líderes, ladrões, salteadores e mercenários, é como ele vai se referir a eles, que dispersam e destroem o rebanho, e vai contrapor esse pastoreio ao pastoreio do bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas e que dá a sua vida pelas suas ovelhas. A declaração de Jesus sobre dar a vida é a reivindicação de um sacrifício real e intencional. Então, na exposição, nós mostraremos como esse dar-se do pastor aponta para a expiação eficaz e dirigida à morte de Cristo
pelas suas ovelhas, que são os eleitos do Pai. Vamos ler o texto, João 10, vamos ler a princípio apenas os versos 14 e 15. Abra a palavra de Deus, podemos ler todos a uma só voz. João 10, versos 14 a 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do bom pastor Jesus Cristo. Humilha-nos, ó Deus, a tua verdade. Nos acolhe, Senhor, no teu amor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, ele nos convença e nos conceda entendimento, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu li os versos de número 14 e 15, porque eu vou expor, na verdade, o texto a partir do verso 1. Então, para nós não lermos 2 ou 3 vezes o mesmo verso, eu decidi primeiro ler aqueles 2 versos, que ali é o centro, é o cerne de toda a mensagem. A ideia de que Jesus Cristo, o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Mas vamos à exposição do texto aqui a partir do verso 1. Acompanhem comigo, eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Este é o discurso de Jesus Cristo, ali diante de todos aqueles judeus. Ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus começa mostrando figuras contrapostas aqui. E nela está uma acusação dirigida aos líderes. Os falsos líderes versus o bom pastor, o pastor legítimo. Isso é visto inclusive na forma como eles entram no aprisco. Os líderes judeus, é relatado aqui que eles sobem por outra parte. Eles entram sorrateiramente no aprisco e são chamados por Cristo de ladrões e salteadores. Apesar deles ocuparem um lugar de liderança, eles haviam perdido a legitimidade do seu pastoreio, pois Jesus os vê como invasores, que só queriam, na verdade, saquear e dominar aquele rebanho. Embora eles fossem ordenados, porque foram ordenados, segundo os ritos, eles não exerciam o seu ofício segundo o espírito da lei. Lhes faltava, principalmente, meus irmãos, o amor para com as ovelhas. Cristo, porém, se apresenta aqui como o pastor que entra pela porta, muito diferente dos seus opositores. Ele entra pela porta, isto é, com legitimidade, com direito, com autoridade que é dele mesma. Autoridade marcada não por honras humanas, como aqueles homens tinham, mas uma autoridade marcada pela sua pessoa e obra. Em seguida, irmãos, nós vemos o relacionamento entre o pastor e as ovelhas. Perceba que o texto vai dizer que ele as chama pelo nome.
elas ouvem a sua voz, ele as conduz para fora e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. É aqui que a cena revela uma intimidade concreta. Não é um rebanho anônimo, mas é um povo que foi pessoalmente conhecido e amado pelo pastor. Ele as conhece pelo nome. Essa voz que o pastor usa é a voz da pregação do Evangelho. Quando Jesus chama as suas ovelhas, elas ouvem. E esse ouvir não é um mérito humano, mas esse ouvir é o fruto do chamado eficaz, de uma voz que opera no coração e atrai o pecador a Cristo Jesus. Em linguagem teológica, aqui nós vemos a ideia, inclusive, de uma outra doutrina, que é a da graça irresistível. O evangelho que, quando soa, o Espírito usa para abrir os ouvidos das ovelhas, atraindo cada uma delas até Cristo Jesus. A eleição incondicional, outra doutrina que vimos domingo passado, também aparece implicitamente aqui nessa cena. Veja que o pastor, ele chama as suas próprias ovelhas. Ele chama pelo nome aqueles que lhe pertencem de maneira particular. Ainda antes delas ouvirem a sua voz, elas já eram ovelhas dele. E também a doutrina da perseverança dos santos está indicada no resultado deste chamado. Qual é o resultado? Elas o seguem. Ouvir e seguir são marcas do povo que pertencem a Deus. São marcas das ovelhas do bom pastor. Cabe notar, irmãos, que o critério de distinção diante dos falsos mestres está aqui. As ovelhas que pertencem a Cristo não seguirão quem profere a voz estranha. Trata-se de discernimento espiritual, um ensino que não é a voz do bom pastor, não tem poder para atrair o rebanho que pertence somente a ele. No verso 6, é dito que aqueles homens, eles não conseguiram compreender aquela parábola. E nós aqui então temos um diagnóstico que demonstra o endurecimento do coração. Um fato que nos remete tanto à condição humana caída, quanto à necessidade da graça de Deus, que chama e faz ouvir. Ninguém compreenderá essas verdades. Primeiro, porque são incapazes de compreender por causa do pecado. E só poderão compreendê-las se a graça operar primeiro nos seus corações. Mas vamos ler agora do verso 7 ao verso 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja que Jesus, ele se proclama como a porta. Ou seja, ele é o meio legítimo de entrada no aprisco. Ele é o único acesso seguro das ovelhas para o pasto e para a vida. Como bem observa Calvino, comentando esse texto, ele diz: a porta do aprisco designa, em última instância, o pacto gracioso e o acesso à vida eterna confirmado em Cristo. Não são métodos humanos, mas a própria pessoa do Salvador que abre o caminho. Irmãos, mais uma vez, nós vemos que Jesus Cristo
Ele é o único e verdadeiro, não apenas caminho, mas Ele é a única e verdadeira porta da salvação. Ninguém pode assumir o lugar dele. Este lugar lhe pertence. Também nós podemos ver Jesus aqui se referindo aos líderes que vieram antes dele, os que não entraram pela porta. Ele se refere a eles aí no texto como ladrões e salteadores. Eles aparentam uma liderança, mas na verdade eles invadem para saquear, porque é isso que um ladrão e salteador faz. Ele invade para saquear, para tirar a vida daquele rebanho. Em contraste com usurpadores, vem o próprio Cristo. Ele é a porta, e quem entra por ele será salvo. Entrará, sairá, achará pastagem. É curioso que muitos interpretam aqui no versículo 10 o ladrão como sendo Satanás. Irmãos, nós não podemos negar que roubar, matar e destruir seja a tarefa do diabo, porque é. Mas o texto não está se referindo especificamente a ele. O texto está se referindo aqui aos líderes que ele já mencionou aqui anteriormente. Líderes que furtam, que matam, que destroem as ovelhas do Senhor. Mas o Senhor, pelo contrário, veja que Ele dá vida, e Ele dá vida com abundância. Uma vida presente e uma vida eterna. Alimento e proteção. Isso é dado pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, o acesso por Cristo, ele é vital. A porta legítima, cujo propósito é um só: conduzir as suas ovelhas ao pasto, a plenitude de vida, a vida eterna, uma vida que teve um preço, uma vida que teve intenção. E o preço e a intenção pela vida dessas ovelhas é tão simplesmente a morte substitutiva e eficaz do bom pastor em favor das suas ovelhas. É o que nós vemos aí a partir agora do verso de número 11. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, a partir do verso 11, o Senhor ele revela o propósito pelo qual ele foi enviado. Um único propósito: dar a vida pelas ovelhas. Note que a palavra bom está aí junto com o pastor. Cristo ele não é apenas um pastor entre tantos. Ele é o pastor marcado pela bondade, por uma bondade superabundante. E essa bondade, ela não se expressa em gestos simbólicos, mas se expressa numa entrega real, numa entrega substitutiva. Essa é a prova da sua bondade. Ele decidiu morrer pelas suas ovelhas. Cristo, o bom pastor, ele conhece e chama as suas ovelhas pelo nome delas. Ele alimenta as suas almas e, estando nós então subjugados pelo pecado, ele dá a própria vida em nosso favor. É como nos lembra o apóstolo Paulo, dizendo que Cristo amou-nos e se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Cristo morreu por nós, entregou a própria vida, morte substitutiva, morte por amor, morte eficaz para salvar o rebanho que lhe pertence. Esta é a morte de Cristo para salvar a mim
e salvar a você, salvar todos aqueles a quem ele elegeu antes ainda da fundação do mundo. E o contraste aqui não poderia ser mais severo. Jesus, ele se contrapõe ao mercenário. O mercenário é um homem contratado, sem laço, sem propriedade. Quando o perigo vem, o mercenário foge, porque a motivação do mercenário é o ganho, é o lucro, não é o amor. Assim, o critério decisivo e verdadeiro do pastoreio surge com muita clareza aqui. O mercenário, ele pensa em preservar apenas a si mesmo. Mas o bom pastor, ele não preserva a própria vida, pelo contrário, ele dá a própria vida pelas suas ovelhas. Agora nós podemos chegar aqui ao núcleo do texto, onde Jesus ele repete e ele fundamenta a verdade central da obra redentora dele. Os versos 14 e 15 que nós já lemos e vamos ler novamente. Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas, sublinhe isso, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Que declaração gloriosa e decisiva! Jesus, ele especifica a quem ele se dirige, ele especifica a quem é o cuidado redentor dele. Note o pronome possessivo aí: minhas ovelhas. Um pronome que revela um pertencimento. São as ovelhas que pertencem a ele. Jesus mostra que o seu rebanho não é uma massa indistinta, composta por todas as pessoas do mundo, não. Existe um povo específico que lhe pertence por determinação do Pai. E que por isso, esse povo específico, eles são objeto intencional do seu sacrifício. Aqui nós temos um verbo muito interessante, que é o verbo conhecer. Ele diz que conhece as suas ovelhas. E a conhecer aqui não é um mero conhecimento superficial, de forma alguma. Mas conhecer aqui é uma intimidade de relacionamento. Porque é o mesmo conhecer que ele usa para ligar o filho e o pai. Jesus, ele identifica a relação que ele tem com as suas ovelhas como a mesma relação que existe entre ele e o Pai. Ele nos conhece, nós reconhecemos a sua voz, do mesmo jeito que ele conhece o Pai e do Pai ele é conhecido. Essa comparação aqui é muito reveladora. No Evangelho de João, no capítulo 17, observe o que Jesus Cristo vai dizer ali na oração sacerdotal. Eu vou ler os versos 6, 9, e depois vou lá para o verso 24. Olha o que ele vai dizer, João 17, 6. Ele está reunido com seus discípulos, as últimas instruções aos seus discípulos antes de ser preso. Ele vai dizer: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, olha isso, eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que me vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, assim como o Pai conhece e deu ao Filho um povo, assim o Filho
ele conhece as ovelhas que lhe pertencem e foram eleitas por este Pai desde antes da fundação do mundo. Como nós ouvimos aqui no domingo passado, o texto lá de Efésios, no capítulo 1, no verso 4, que disse: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por isso a afirmação, dou a minha vida pelas ovelhas, é específica, é intencional. Cristo deu-se pelas suas ovelhas, pelos que o Pai lhe confiou. Então a cruz, ela não foi um gesto indeterminado, sem objetivo definido, mas foi um ato dirigido, eficaz para aqueles a quem Deus quis redimir. Quem lê, irmãos, João 10, com coerência, ele consegue ver essa distinção. Há ovelhas que pertencem ao bom pastor, e a incredulidade também mostra que há ovelhas que não pertencem a Cristo. Aí em João 10, o verso 26, olha o que ele vai dizer. Eu vou voltar nesse verso, mas olha o que esse verso vai dizer. Verso 26 de João 10. Mas vós não credes. Olha o motivo pelo qual eles não creem. Porque não sois das minhas ovelhas. A doutrina é clara, irmãos. A expiação de Cristo, a morte dele naquela cruz, teve como alvo os seus eleitos, e só estes. No tempo, dentro do tempo, essa efetividade ela se manifesta no chamado, no crer, na perseverança daqueles que o pastor conhece e salva. E para corroborar essa verdade, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, no verso 25, olha o que ele vai nos ensinar. Para fortalecer essa verdade, ele vai dizer: maridos, amai vossa mulher. Tá bom, Cláudio, mas está dizendo aqui, um texto falando de marido e mulher, o que isso tem a ver com o que você está falando? Porque o verso continua. Ele vai estabelecer como é que tem que ser este amor. Ele vai trazer um exemplo de como tem que ser o amor do marido para com a esposa. E o exemplo que ele usa é o seguinte: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebam, irmãos, novamente a especificidade. Cristo amou a igreja. Ele se entregou, morreu, deu a vida por ela. A igreja é o conjunto dos eleitos, aqueles a quem Deus, o Pai, escolheu desde antes da fundação do mundo. Então Cristo morreu somente pela igreja. Ele morreu pelos seus eleitos, e a sua morte, portanto, ela foi particular, limitada no sentido que se limita a um grupo específico. Ele morreu exclusivamente pela noiva que ele escolheu. É por esses que Cristo morreu. Irmãos, essa verdade ela afasta uma imagem muito comum no meio evangélico. A imagem de um grande depósito celeste, de créditos disponíveis para salvar qualquer um, no sentido de salvar a todos. Irmãos, a cruz, ela não foi um fundo de créditos abstrato. Não foi. A morte de Cristo foi um pagamento efetivo de uma dívida. Lá em João 19:30, Jesus Cristo, uma das últimas palavras ele vai dizer naquela cruz: está consumado.
É um termo comercial, ele disse ali literalmente, está pago. Está pago. Indicando que algo foi quitado, uma dívida foi paga e foi paga de forma precisa, de forma completa. Cristo naquela cruz pagou a dívida dos nossos pecados. Se Cristo tivesse pago, irmãos, a dívida de toda a humanidade, indiscriminadamente, se ele tivesse morrido ali por todas as pessoas de todas as eras do mundo inteiro, logicamente, irmãos, ninguém mais então poderia ser condenado, pois ele teria pago a dívida de todos. Porém, as Escrituras, elas ensinam que nem todos serão salvos. Assim, o pagamento realizado na cruz, ele foi realizado pelos seus, pelos eleitos do Pai, e tão somente por estes. Estes têm os seus pecados cancelados. É para estes que o apóstolo Paulo escreve dizendo que Cristo pegou a cédula que era contrária a nós e cravou na cruz. Para estes. Além disso, irmãos, lá em Romanos 3, Paulo vai nos mostrar Cristo sendo oferecido para fazer a propiciação pelo seu sangue. Depois você leia Romanos 3. Aqui ele está, quando ele fala de propiciação pelo seu sangue, ele está remetendo aqui ao dia da expiação no Antigo Testamento. Os irmãos aqui acompanharam a leitura diária feita ali em Levítico. Então isso é uma imagem comum aos irmãos hoje. No dia da expiação, um animal era morto. O seu sangue era aspergido sobre o propiciatório para expiar o pecado de quem? Dos cananeus, dos moabitas, dos egípcios, para expiar o pecado do povo de Deus. E assim apaziguar a ira divina. Isso é a propiciação. É o apaziguamento da ira de Deus. Essas sombras nos ensinam que o pecado, ele exige um preço. E que por meio dos sacramentos, ali do Antigo Testamento, Deus, Ele mesmo, providenciou um meio de purificação para o seu povo. E o meio foi aquele: um animal sacrificado, o sangue aspergido sobre a arca, sobre o propiciatório, para que aquele povo tivesse o pecado coberto e a ira de Deus fosse apaziguada e não os destruísse. Aquilo era uma figura que encontra o pleno cumprimento em Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que cobre o nosso pecado. O sangue de Cristo que satisfaz a justiça de Deus em favor do seu povo. Irmãos, se a propiciação de Cristo fosse aplicada universalmente a todos, sem exceção, a ira de Deus também estaria totalmente apaziguada sobre toda a humanidade. O que contradiz o ensino bíblico, que diz que muitos permanecem debaixo da ira de Deus. Portanto, compreendermos que a propiciação é real, eficaz, e foi cumprida ali na cruz, e que a sua aplicação segundo o plano da Trindade, revelado na Escritura, alcança apenas o povo que Deus deu ao Filho, é fundamental para que toda a glória ela seja dada a Deus por todos os seus feitos e decisões.
A expiação, como o enunciado da doutrina diz, é uma expiação limitada. E essa limitação, eu repito, ela não é uma limitação do valor do sangue. Que o sangue de Cristo, ele tem poder para salvar a todos, se ele quisesse. Mas é uma limitação de propósito e de aplicação. O sacrifício expiatório, propiciatório de Cristo é limitado às suas ovelhas, aquelas que o Pai preparou para ele antes da fundação do mundo, e que ao ouvirem a voz deste pastor, deste bom pastor, elas o reconhecerão e o seguirão. Foi por estes que ele morreu. Vamos ao verso 16 aí em João 10. Ele continua dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus, ele estava discursando aos judeus. Os judeus são aqui referidos como o aprisco de Israel. Então, quando ele se refere a outras ovelhas fora deste aprisco, ele está apontando para os gentios, para os estrangeiros, os eleitos de todas as nações, de todas as etnias, que seriam chamadas ao longo da história. As ovelhas que são de outro aprisco, somos todos nós aqui. Isso demonstra que a expiação, ela não é racialmente limitada, etnicamente limitada. Ou seja, ela não se restringe apenas aos eleitos dentre os judeus. Mas o alcance dela é um alcance em todas as nações. Embora ela seja limitada aos seus eleitos, mas são os eleitos de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. E quando eles ouvirem a palavra, ouvirem a voz do bom pastor, este pastor reunirá todas estas ovelhas e haverá um só rebanho. Um só pastor, não dois rebanhos, separados, judeus e gentios. Não, um único corpo de crentes, unidos sob a liderança de um único pastor. Essa verdade havia sido inclusive profetizada mais à frente pelo próprio sumo sacerdote. Olha o que o sumo sacerdote vai dizer em João capítulo 11, versos 51 e 52. Ele vai dizer... Ele está se referindo aqui ao sumo sacerdote, que profetizou que Jesus morreria pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo, olha só, os filhos de Deus que andam dispersos. A convicção de que Jesus tem ovelhas espalhadas pelo mundo é a base da obra missionária. Essa verdade, ela tem que nos impulsionar a levar o evangelho a todos os cantos da terra, sabendo que a palavra, ela não voltará vazia, mas ela vai alcançar aqueles que o Pai escolheu e por quem Cristo morreu. Nós não sabemos quem são os eleitos individualmente, mas nós temos a certeza de que Deus os tem em toda a parte. E a pregação da palavra, a voz de Cristo, ela vai alcançar e ela vai reunir todas as suas ovelhas. E aí chegamos no verso 17. João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir
Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, aqui Jesus, ele acentua a sua voluntariedade obediente, a sua autoridade, a sua soberania. A cruz, ela não foi uma surpresa. A cruz, na verdade, foi uma obediência livre. Cristo, desde o seu nascimento, viveu à sombra da cruz. Todos os seus passos o dirigiram para aquele dia. Ele sabia como morreria. E ele voluntariamente obedeceu ao Pai e se entregou por mim e por você. Foi um sacrifício intencional. Ele quis fazer isso. Foi ordenado no conselho da Trindade, na pessoa do Pai. O Pai determinou que fosse assim. E foi executado por Ele mesmo, pelo Filho, o mediador. Hebreus, ele resume o efeito dessa obediência. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 10:10, ele vai dizer que pela vontade de Deus, nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Foi a vontade do Pai. A vontade do Pai é que sejamos santificados. E Ele providenciou o meio pelo qual seremos santificados. Somos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo naquela cruz, oferecido de uma vez por todas. Assim, irmãos, a morte de Cristo, ela é voluntária, ela é obediente, ela é eficaz. O bom pastor, ele tomou sobre si a missão de santificar para si um rebanho. Foi isso que ele fez. Ele chamou as suas ovelhas, as santificou, as consagrou, as separou para si. Chegamos ao verso 19. Em João 10:19 ele vai dizer: por causa dessas palavras, por causa dessas verdades que Cristo estava expondo, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmãos, as palavras de Jesus, a sua reivindicação de ser a porta, de ser o bom pastor, a declaração que ele daria a sua vida pelas suas ovelhas, atingiu a raiz do poder religioso, da vaidade humana. Alguns, feridos no orgulho, feridos ali no seu ofício, eles reagiram com ódio. Eles acusaram o Senhor de ser endemoniado. Para eles, a voz que ameaçava ali o domínio deles só poderia vir do maligno. Outros, contudo, diante dos mesmos sinais, eles perguntam: pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E assim, irmãos, a voz de Cristo, a voz do bom pastor, vai chamando e separando as suas ovelhas daquelas outras que resistem. Essa divisão aqui é, portanto, um sinal duplo. Ela é juízo sobre os que de coração endurecido pela depravação não reconhecem a voz do pastor. Mas também é um sinal da eficácia da graça, que pode abrir os olhos de outros, para que eles reconheçam que Jesus Cristo é o bom pastor, é o Messias enviado. Irmãos, quem ouve a voz do bom pastor pertence ao rebanho. Quem reage com incredulidade e blasfêmia não pertence às suas ovelhas. Verso 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação.
Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Estamos em Jerusalém, na festa da dedicação, um cenário aqui cheio de pessoas, carregado de expectativas, e aí aqueles homens começam a insistir com o Senhor: se você realmente é o Cristo, fale abertamente para nós, diga logo de uma vez. À primeira vista parece um pedido por clareza, só que na prática isso aqui era uma cilada. Não é uma pergunta de quem busca a verdade, mas é uma pergunta de quem exige algo que pudesse ser usada contra o Senhor. Exigir que Jesus dissesse francamente era querer transformar a resposta dele num pretexto jurídico ou até político. Uma confissão que poderia facilmente ser apresentada como um crime de blasfêmia e silenciá-lo. Se ele dissesse que, olha, eu realmente sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, ele poderia ser acusado de blasfêmia naquele momento. Então a resposta de Cristo, ela é contundente, irmãos. O Senhor, ele não cai em ciladas. A resposta dele é contundente. Está aí no verso 25. Respondeu-lhes Jesus. Perguntaram se ele era o Cristo. E ele vai dizer aqui: já vos disse e não credes. Ou seja, eu já disse e vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A resposta de Jesus é um dos pontos mais incisivos e cruciais para a doutrina da expiação limitada. Porque a resposta de Jesus, ela inverte a lógica humana comum. Perceba, Jesus, ele não está dizendo: vocês não são minhas ovelhas, porque não creem. É o contrário. Ele está afirmando categoricamente: vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. A incredulidade daqueles judeus não era a causa, mas a incredulidade deles era uma consequência direta, inevitável, deles não serem ovelhas de Cristo. Não é que eles não eram ovelhas porque eles não creram, era o contrário. Eles não criam, eles não podiam crer, era impossível eles crerem por um único motivo: eles não eram ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Se aqueles judeus não eram suas ovelhas, segue-se logicamente que ele não deu a sua vida por eles. Não há sentido em pensar que Cristo morreu por aqueles que ele explicitamente declara que não são suas ovelhas e que por isso não creem. A morte de Cristo, portanto, ela é específica para suas ovelhas e não para todos os homens indistintamente. Esta verdade, ela é ainda mais confirmada na oração sacerdotal de Cristo, texto que nós já lemos aqui. João 17, versos 6 e 9. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus aqui explicitamente está declarando que ele não roga pelo mundo, e sim por aqueles que o Pai lhe deu. A obra sacerdotal de Cristo, ela é uma unidade, meus irmãos. Sua morte expiatória na terra está intrinsecamente ligada à intercessão que ele faz nos céus. Jesus morreu pelo seu povo e intercede somente pelo seu povo.
Não é concebível que ele morresse por todos, mas intercedesse somente por aqueles que o Pai lhe deu. Há dois exemplos. O exemplo de Pedro e de Judas é chocante e é muito ilustrativo. Na mesma noite da traição, ambos falharam. Satanás reclamou a tua alma. Eu, porém, roguei, intercedi por você. Mas a Judas, que também falhou naquela noite, Jesus disse: o que tiver que fazer, faz e depressa. É uma diferença abissal. É um abismo gigantesco entre um e o outro. Um discípulo recebeu a intercessão, o outro não. Um era sua ovelha, o outro não era sua ovelha de fato. Consequentemente, Cristo pagou a dívida apenas de um deles, não de ambos. A incredulidade, portanto, ela é um resultado direto de não ser ovelha de Cristo. Em outras palavras, os que não foram eleitos nunca virão a crer. E o propósito determinado foi esse. É o propósito determinado pelo amor eterno do Pai e do Filho. A cruz salva de maneira eficaz as suas ovelhas. Por fim, versículo 27. João 10, 27. Este foi o versículo que transformou totalmente a minha vida. Quando eu entendi isso aqui, tudo mudou. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aqui nós alcançamos o ápice da promessa do bom pastor, o fruto certo e perseverante da obra dele. Primeiro, ouvir e seguir. Ouvir e seguir são efeitos reais da morte de Cristo. Não são meros esforços humanos, mas é a resposta viva que nasce em nosso coração quando a voz do pastor nos alcança. O conhecer é a reciprocidade íntima. O pastor conhece as suas ovelhas por nome, elas o reconhecem e o seguem. Em seguida, Jesus declara que a sua entrega produzirá algo. Ele diz que lhes dou a vida eterna. É uma posse já dada, uma posse que garante segurança eterna. E então a garantia vem. A garantia é: nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. A salvação que o pastor comprou com a sua própria vida, ela é inviolável. O Filho deu a vida com intenção, com poder. O Pai confirmou esse desígnio. A unidade assegura o resultado. Cristo e o Pai, eles trabalham juntos para este fim. E nenhum inimigo, circunstância, vontade humana pode frustrar o propósito de Deus. Assim, a limitação da expiação não enfraquece a eficácia dela. Muito pelo contrário, torna absolutamente segura
para aqueles a quem ela foi destinada, para mim e para você. Para as ovelhas do Senhor existe um consolo firme. Grave isso. O consolo firme é: o pastor pagou, o pastor guardará. Ele morreu pela sua vida de pecador. Ele vai te guardar até o final. Porque o Pai e o Filho, irmãos, eles nunca falham em cumprir aquilo que eles prometeram. Só concluindo, João 10 confirma de forma muito clara a doutrina da expiação limitada. A morte de Cristo, ela foi uma obra determinada. O bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas, um povo que o Pai lhe deu desde a eternidade. A expiação, portanto, ela tem um propósito definido, a sua eficácia é certa, e por isso a salvação dos eleitos está segura nas mãos do Filho e do Pai. Nós não negamos que o sangue de Cristo seja suficiente para todos, mas nós afirmamos que a sua eficácia se cumpre plenamente onde o Pai quis aplicá-la. E esta verdade tem que trazer para mim e para você consolo, mas também exigência. Para os que ainda não creem, irmão, só Deus conhece o coração de todos nós aqui. Então, se até hoje você se encontra sem paz com Deus, preso ao pecado, saiba que o convite do Evangelho, ele também se dirige a você. E se você tem ouvido a voz do bom pastor, reconheça a sua culpa. Abandone a confiança que você tem nas suas obras. Se arrependa dos seus pecados e volte-se para Cristo. Creia no Senhor que deu a vida por suas ovelhas. Creia. E se você tem certeza da sua salvação, que o entendimento dessa doutrina leve você e cada um de nós à humildade e ao louvor a Deus. Nenhuma altivez, irmãos. Toda gratidão a Cristo. Lembremos-nos de que nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Ele morreu por cada um de nós em particular, chamando-nos inclusive pelo nosso nome. Ele nos reuniu ao seu aprisco, a sua igreja. Então vivamos confiantes. O bom pastor pagou, o bom pastor guarda. O Pai e o Filho nunca falharão em cumprir o que eles prometeram. Eles salvarão eficazmente todos os seus eleitos. Todos. Nenhum ficará para trás. Pudemos ver aqui então que Cristo ele morreu de maneira eficaz pelas suas ovelhas. No próximo domingo, nós veremos como esta obra é aplicada. Como a morte de Cristo é aplicada na vida do pecador. Essa é a doutrina da graça irresistível, que vai nos mostrar que no tempo determinado, a voz do bom pastor chamou eficazmente os seus, transformou seus corações e conduziu-os aos braços de Cristo Jesus. Nós somos atraídos, essa é a grande verdade, pela graça de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Ó Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ela é a verdade.
ainda, ó Deus, que a lógica humana, ainda que a razão deste mundo não a compreenda, o Senhor tem revelado, descortinado a tua palavra diante dos nossos olhos. E agradecemos, ó Deus, por ter nos escolhido desde antes da fundação do mundo. E porque dentro do tempo, o Senhor enviou o teu Filho para morrer naquela cruz, num sacrifício cruento, num sacrifício, ó Deus, marcado de dor e de sangue, para salvar pecadores que o Senhor amou desde antes da fundação do mundo. Te louvamos, ó Deus, porque foi pela pregação da palavra que a voz do bom pastor um dia nos chamou. E irresistivelmente, ó Deus, nós fomos atraídos e o seguimos. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nessa noite nos mostrou que estamos guardados na mão daquele que se entregou por nós e que não seremos tomados das mãos dele e da mão do Senhor. Como é bom, ó Deus, ter a certeza que o Senhor nos guardará salvos até o último dia. Tudo isso, ó Deus, feito, executado pelo Senhor em Cristo Jesus naquela cruz. Te louvamos, lhe agradecemos, ó Deus. Nos ajuda para que possamos, ó Deus, confiantes de que todos os seus serão salvos, que Cristo morreu de maneira eficaz para garantir perfeitamente a salvação de pecadores. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos fortaleça para pregar esta verdade neste mundo, porque sabemos que o Senhor chamará os teus. Sê conosco, Pai. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo.